Sejam muito bem-vindos a esta nossa análise. Hoje a gente vai explorar uma mudança fascinante e muito profunda, que está acontecendo bem debaixo dos nossos narizes na fé moderna. Sabe, existe um movimento silencioso, mas gigantesco, que está literalmente redefinindo o que significa pertencer a uma comunidade religiosa neste século. E não estamos falando de uma simples perda de crença. O buraco é mais embaixo. É uma transformação estrutural que definitivamente merece a nossa atenção. Bom, vamos direto ao ponto. A experiência religiosa moderna está, na verdade, afastando as pessoas da fé em vez de aproximá-las? Essa é a grande reflexão que guia a nossa análise. Historicamente, o ambiente religioso sempre foi aquele porto seguro, um lugar de paz, de comunidade, mas os dados e os relatos mais recentes mostram um cenário super diferente, onde as estruturas das instituições viraram uma fonte de exaustão tão brutal que, para muita gente, a única saída viável acabou sendo o distanciamento. Milhões. Pois é, esse número, que é bem impactante, representa a escala colossal dos chamados desigrejados aqui no Brasil. Estamos falando de um grupo super expressivo que já foi mapeado pelo IBGE e por várias pesquisas sociológicas de ponta. São pessoas que romperam os vínculos eclesiásticos, que deixaram o prédio da igreja, mas que, e aqui está o pulo do gato, não abandonaram a sua fé cristã. É literalmente uma reconfiguração religiosa em massa acontecendo em tempo real, motivada por uma crise gigantesca de pertencimento. E isso nos leva a um ponto super curioso. Eles gostam de Jesus, mas não da igreja. Essa frase resume o paradoxo que estamos dissecando hoje. É o sentimento de pessoas incrivelmente dedicadas, mas que estão fugindo das igrejas institucionais justamente para conseguir preservar a própria saúde mental e a espiritualidade. Não é uma fuga por preguiça ou desinteresse. Na verdade, é puro instinto de sobrevivência contra um sistema que passou a ser visto como tóxico, engessado e exaustivo. Mas o que está por trás de tudo isso? Os especialistas dão um nome clínico para isso: burnout religioso. Não estamos falando de falta de vontade ou daquela famosa frieza espiritual que muito se julga por aí. É uma fadiga real, uma estafa da alma causada por demandas impossíveis. Acontece exatamente quando a distância entre a paz prometida pela fé e a cobrança absurda da prática institucional se torna simplesmente insustentável. E claro que essa exaustão não cai do céu. Imagina pegar métricas de sucesso de grandes corporações e aplicar direto na fé. O resultado? Os membros passam a sofrer uma pressão implacável para performar o tempo todo, quase como se estivessem presos numa daquelas rodas de hamster. A espiritualidade vira número. O valor de alguém passa a ser medido pela sua utilidade para a organização, seja liderando equipes ou batendo ponto em todo santo evento. Essa mercantilização transforma a devoção em um ambiente de trabalho pesadíssimo disfarçado de espaço sagrado. É fascinante notar como a psicologia moderna muda completamente o jogo aqui, trazendo uma abordagem integrativa que reformula o que antes era motivo de pura condenação. Pensa nos sintomas: não conseguir orar ou sentir aversão a estar no templo. Antes, isso era rotulado de um jeito severo, gerando toneladas de culpa. Hoje, a visão integrativa mostra que essas são lutas psicológicas super válidas. Estamos falando de depressão, fadiga adrenal, saturação sensorial, coisas que exigem terapia, empatia e, principalmente, a criação de limites saudáveis. Profissionais da psicologia que tratam esse tipo de trauma percebem que o sofrimento bate forte quando os valores pessoais entram em choque com dogmas super rígidos. Por isso, conseguir separar o que é a sua fé íntima do que é a exigência de uma instituição se torna essencial para a saúde mental. Questionar regras nesse contexto não é um ato de rebeldia sem causa. Muitas vezes, é exatamente o passo necessário para buscar uma conexão muito mais genuína com o divino. E sabe aquela culpa enorme que acompanha quem decide se afastar? Especialistas explicam que, ironicamente, ela costuma ser um sinal de amadurecimento espiritual saudável. Quando a religião é plantada na cabeça da gente como um pacote de regras inquestionáveis, buscar autonomia gera um baita conflito interno. É a tensão entre o manual que foi ensinado e a vida real que está sendo vivida. A terapia entra aí para mostrar que essa culpa é uma dor de crescimento natural e não uma falha na sua devoção. O grande vilão sistêmico de toda essa história tem nome: legalismo. É ele que pega a liberdade da fé e transforma num fardo insuportável de regras sem fim. Basicamente, é o esforço humano tentando comprar a aceitação, trocando o conforto por um sistema policialesco do que pode e não pode, que aprisiona as pessoas e fica monitorando cada passo dado. O preço disso tudo para a saúde mental é altíssimo. O legalismo cria um ambiente onde a ansiedade crônica impera.
A sensação é de que se precisa projetar uma vida impecável 24 horas por dia, escondendo qualquer tristeza ou fracasso pelo pânico de ser cancelado pela comunidade. O resultado é uma estrutura onde ninguém se sente bom o suficiente, forçando uma repressão emocional pesada e uma hipocrisia sistêmica, com todo mundo fingindo uma perfeição que na real nem existe. E olha, não achem que é só a congregação que sofre com isso não. Esse sistema mastiga todo mundo. A demanda por um vigor inesgotável e por uma imagem de super-herói infalível esgota os pastores e a liderança com a mesma força. Esses líderes frequentemente se veem encurralados pela mesma engrenagem corporativa que oprime os membros. Eles são vítimas de uma estrutura que suga tudo e quase não oferece cuidado. O que nos traz a uma quebra de paradigma teológico muito profunda. O abismo que existe entre religião e relacionamento. A religião institucionalizada, na sua pior forma, é pesada porque ela nunca te diz, ok, o esforço acabou. Sempre tem uma meta nova. Já o relacionamento é baseado na segurança, na aceitação. A exaustão nasce justamente quando a vida espiritual da pessoa é reduzida a dar manutenção nesse primeiro modelo interminável. É por isso que, quando a gente olha para o resgate da verdadeira essência da fé, a palavra de ordem é graça incondicional. A mensagem central que a grande maioria desses desigrejados tenta recuperar é a de que a aceitação não precisa ser comprada, ela já está garantida. E isso, por si só, é o antídoto definitivo contra as exigências intermináveis de performance. É sair do ciclo do medo para entrar no repouso absoluto. E tem uma sacada fantástica aqui. Os textos históricos, na verdade, nunca pediram um ativismo enlouquecido. Pelo contrário, eles apresentam uma teologia do descanso. A prática do sábado, o famoso dia de repouso, é quase um protesto, uma postura profética contra essa escravidão moderna de ser produtivo o tempo todo. Descansar é a prova de que o mundo e a espiritualidade vão continuar existindo mesmo se a gente parar, quebrando totalmente a lógica das agendas lotadas. Então, como a gente cura esse burnout coletivo e freia esse êxodo todo? As análises são bem claras. A gente precisa criar uma ecologia espiritual que seja sustentável de verdade, colocando a saúde mental acima do crescimento numérico da corporação. Isso quer dizer parar de contar cadeiras ocupadas e focar na profundidade e na honestidade das relações. E, claro, ter a coragem de tratar o descanso não como tempo perdido, mas como algo profundamente sagrado. Vários pesquisadores batem na tecla de que a instituição precisa reinventar seu papel no mundo de hoje. Aquele modelo clássico de igreja-templo, cheio de infraestrutura, megaproduções e hierarquia rígida, está perdendo espaço rápido para uma igreja-comunidade, que é muito mais orgânica e pé no chão. A ideia é viver a fé no dia a dia, nos encontros reais, sem toda aquela burocracia que só serve para esgotar as pessoas. Uma parte lindíssima de como resolver isso, para quem está com a mente esgotada, é o resgate das velhas práticas contemplativas. O silêncio, a solitude, esses são os verdadeiros antídotos contra a ansiedade de performance. Ajudam a lembrar que está tudo bem pausar. É uma mudança de chave super poderosa. Parar de focar loucamente no fazer e voltar a aprender simplesmente a estar. Para fechar, fica aqui um pensamento provocador daqueles para a gente levar para o resto do dia. Se a ideia original da fé era trazer alívio e refrigério, a relevância dessas instituições no futuro vai depender inteiramente do caminho que elas vão escolher agora. Elas vão continuar agindo como empresas, cobrando metas e gerando burnout em massa, ou vão ter a humildade de se reestruturar para serem como famílias que oferecem abraço e descanso? O futuro de toda a comunidade religiosa moderna repousa exatamente nessa resposta.